Olá, eu sou o professor Marcelo e na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre juros. Em poucas palavras, professor, o que vem a ser juros? Vamos dizer que você esteja abonado, você tem um dinheirinho guardado e um amigo seu está precisando de dinheiro. Olha, eu preciso aí de R$ 1.000 que eu tenho que pagar umas contas. Você não poderia me emprestar esse dinheiro por um mês? Aí você vai falar, tudo bem, né? Mas eu tenho um certo risco que eu vou te emprestar e eu não sei se você vai me devolver. Então eu vou te cobrar uma taxa para eu te emprestar esse dinheirinho. Então essa taxa que você vai cobrar, ela recebe o nome de juros. Tá? O contrário também pode acontecer. Você pode estar precisando de dinheiro e aí você vai até um banco, por exemplo, e pede um empréstimo para eles. O banco vai te emprestar esse dinheiro, só que também não vai ser de graça. Eles vão falar para você, olha, tá aqui, mas quando você me devolver, nós vamos querer uma taxa. Então, essa taxa é o que a gente vai chamar de juros. E nós vamos ver como é que funciona o cálculo desses juros. Como vimos ali na introdução, todo o dinheiro que você empresta para alguém, você pode combinar de receber um benefício. Tá? Esse benefício chama-se taxa de juros. E geralmente, né, no mercado todo, aí, no mercado financeiro, nas lojas que vendem televisões, que vendem celulares, sempre que você faz alguma coisa financiado, que você vai pagar em várias vezes, eles vão te cobrar uma certa taxa de juros. Só que essa taxa não é combinada em dinheiro. Essa taxa de juros é combinada em porcentagem. Nas aulas anteriores, nós vimos aí como calcular uma porcentagem. Hoje, nós vamos fazer uso da porcentagem para a gente calcular problemas que envolvem juros. Na abertura, nós falamos assim, vamos supor que você esteja abonado e você empreste R$ 1.000 para um amigo seu. Então, você vai emprestar e vai falar para ele, olha, tudo bem, daqui a um mês você me devolve, mas eu vou querer um pequeno ganho em cima disso. E aí a gente combina isso em porcentagem. Tá? Você fala para ele assim, meu amigo, daqui a um mês eu quero 5% em cima do que eu estou te emprestando, em cima dos R$ 1.000, certo? Se ele não tiver preparado na matemática, ele não vai saber calcular isso aqui, mas pode assistir essa aula que você vai aprender a calcular. Então o que a gente viu em aulas anteriores? 5% é uma fração, tá? É uma fração onde o 5 vai em cima e o 100 vai na parte de baixo. Tá? Isso aqui é 5 centésimos, a fração 5 centésimos, mas ela pode ser traduzida como 5%. Se você divide o 5 pelo 100, você vai obter essa mesma porcentagem no número decimal. Tá? 5 dividido por 100, você vai encontrar aí 0,05. Tá? Como se a vírgula andasse duas casas para a esquerda. A vírgula sempre está no final do número. Quando ela não aparece é porque não tem número além dela, só tem zeros. Então se ela não está aparecendo, a gente só tem que saber que o lugar dela é no final. Se eu estou dividindo por 100, essa vírgula vai andar duas casas para a esquerda. E o 5 não vai ficar sozinho, nós temos que preencher com zeros. Tá? Outra maneira, você pega a calculadora, faz 5 dividido por 100, vai chegar nesse número aqui. E a maneira mais legal de todas é você fazer a divisão, né? Você pega lá, faz 5 dividido por 100 e o resultado será exatamente este. Mas por que eu tenho que saber tantas formas para um mesmo número? Tá? 5% é a forma usual, onde vão aparecer nas placas de publicidade, onde vão aparecer nos contratos. Essa é a forma aqui, 5%. A gente tem que saber além do que ele representa. Né? Isso aqui é só uma simbologia. Então, estes são os dois números que representam 5%. Tanto esta fração como este número decimal. Né? Tanto um quanto o outro representam a mesma coisa e são números racionais. Agora nós vamos aprender a calcular quanto que é 5% de R$ 1.000. Quanto que eu vou ganhar a mais por ter emprestado esse dinheiro para o meu amigo. Em primeiro lugar, nós vamos calcular utilizando a fração. Como que eu calculo um número natural multiplicando por uma fração? Tem diversas maneiras da gente fazer isso. Tá? Eu posso pegar R$ 1.000, multiplicar por 5 e depois o resultado eu divido por 100. Eu posso primeiro dividir 1.000 dividido por 100
e depois eu multiplico pelo 5. Eu posso simplificar essa fração, tá? Porque 5 dá para dividir por 5 e 100 também dá para dividir por 5. Tudo isso vai facilitando os nossos cálculos. Nesse caso aqui, nós temos o 1000 em cima e o 100 embaixo. A gente pode simplificar, tá? Lembrando que o 1000 ele não é fração, mas se eu colocar o número 1 embaixo dele, ele vira fração. Então eu posso simplificar números que estão em cima, no numerador, com números que estão embaixo no denominador. E essa simplificação está bem legal de fazer, porque olha só, eu posso simplificar por 100 em cima, posso simplificar por 100 embaixo, e a minha conta vai virar o quê? 10 vezes 5, 50. 1 vezes 1 dá 1. 50 dividido por 1 dá 50. Mas aí você pode falar assim, poxa professor, a primeira vez que eu estou vendo isso, ficar cortando o número, eu não quero fazer devagarzinho para eu aprender primeiro. Depois eu vejo como é que faz essa questão da simplificação. Então a gente coloca aqui, ó, 1000 vezes 5 sobre 100. Vamos fazer de uma maneira simples. Então o 1000 que não é fração, eu posso transformar em 1000 sobre 1, que é a mesma coisa que 1000. E aí o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 1000 vezes 5 vai dar 5000. 1 vezes 100 vai dar 100. E agora, lembrando que toda fração é uma divisão, a gente vai fazer a divisão dos 5000 pelo 100. Isso vai dar 50. Você pode pegar lá 5000, dividir por 100, da maneira habitual, você vai encontrar os 50. Lembrando que aqui também a gente poderia simplificar por 100. Ó. Cada zero de cima, eu poderia cortar com zero de baixo, mas cuidado, a gente só pode cortar se o número terminar em zeros. Tá? Se ele não termina em zero, se o zero estiver lá no meio dele, aí a gente não pode fazer isso. Mas se ele termina em zero em cima, se termina em zero embaixo, cada zero de cima eu posso ir cortando com o zero de baixo. Então, quanto você vai receber por ter emprestado R$1000 ao seu amigo a uma taxa de juros de 5%. Depois de um mês ele te devolve os 1000 e ele vai te dar mais R$50, que foi a taxa que vocês combinaram. Outra forma da gente fazer o cálculo dessa porcentagem é usar o número decimal, que eu confesso para vocês eu prefiro. Eu prefiro fazer a conta com o número decimal nos casos da porcentagem, tá? Porque aí evita fazer várias contas, né? Na fração você tem que multiplicar pelo de cima, dividir pelo de baixo, já são duas contas no mínimo. Quando eu uso o número decimal, eu faço apenas a multiplicação. Vou fazer 1000 vezes 0,05. O resultado vai ter que ser o mesmo que a gente encontrou. Só lembrando que a nossa taxa de juros aqui do problema é 5%, por isso que está o número 0,05. Então vamos lá. Vou montar a minha conta, ó. Números que terminam em zero são bem fáceis de usar numa multiplicação, porque esse monte de zero pode ficar fora da conta e ser acrescentado no final. Como assim, professor? Ó, vou colocar o 0,05 em cima e o 1000 embaixo. Momentaneamente, eu esqueço esses 3 zeros. Lembrando que só pode ser zeros no final do número, tá? Também aqui. Aí eu vou fazer 1 vezes 5 dá 5, 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 0 dá 0. E esses 3 zeros eu posso acrescentar direto na resposta. 1, 2, 3. Bom, lembrando que números decimais, quando a gente multiplica, eu tenho que posicionar a minha vírgula lá no final da conta. Como assim? Na minha armação eu vejo quantas casas eu tenho depois da vírgula. Então eu tenho uma e duas casas depois da vírgula. O 1000 não tem nenhuma casa depois da vírgula. Você vai lá no resultado e conta 2 números que vão ficar fora, para o outro lado da vírgula. Tá? Então, 2 casas depois da vírgula na conta, 2 casas depois da vírgula na resposta. Que número esquisito é esse? Esses zeros à esquerda não conta. Né? Isso aqui é 50,00. E depois, vírgula 00 também, se você quiser desconsiderar, não tem problema. No caso de dinheiro, não tem muito erro. Né? Você pode colocar assim, ó. A gente vai entender que isso aqui são R$50, que é o que você está recebendo de
bonificação pelo que você emprestou. Bom, agora que a gente já aprendeu a calcular uma taxa de juros, vamos a uma situação mais prática, tá? Nós vamos falar de juros simples. Bom, juros simples, na verdade, gente, eles não são praticados pelo banco, tá? Eu vou usar o juros simples só para a gente entender um pouquinho melhor de como que esses empréstimos, as compras que são feitas a prazo são calculadas. Mas, na verdade, quando você for realmente fazer essa compra, fazer esse empréstimo, você vai exercer um juros que é chamado de juros compostos. Tá? Isso fica um pouquinho mais para frente, porque na verdade o objetivo aqui é a gente entender o processo de juros. Tudo bem? Então olha só, vamos supor que você foi a um banco, você pegou R$ 3.000 e combinou uma taxa de 2,7% ao mês, por um período de 3 meses. Então vamos entender como é que o banco vai fazer com você. Você vai pegar esses R$ 3.000 hoje e só vai pagar daqui a 3 meses. Porém, ele está dizendo para a gente que essa taxa é de 2,7% ao mês. Então, cada mês que você ficar com esse dinheiro, ele vai te cobrar essa taxa aqui. Então, depois de um mês, ele vai cobrar 2,7% do que você pegou. No segundo mês que ficar com você, ele vai cobrar mais 2,7%. E no terceiro mês, ele vai cobrar mais 2,7%. Tá? Então, é assim que funciona. E aí, depois desses 3 meses, você vai lá e quita os 3.000 que você pegou emprestado, mais o que der aqui na taxa de 2,7% ao mês. Na matemática financeira, os R$ 3.000 que você está pegando do banco recebe o nome de capital, que a gente resume com a letra C. Então, C, o capital, é R$ 3.000. Vou colocar aqui, ó, C igual a R$ 3.000. Como eu vou usar esses 3.000 para fazer conta, eu não vou colocar vírgula 00, porque isso não me ajuda em nada na hora de fazer conta. A taxa, ela tem um apelido na matemática financeira da letra I. E a taxa, ela não é usada em porcentagem, ela é usada na forma decimal. Como assim, professor? É o que a gente viu naquele comecinho da aula. 2,7% é a mesma coisa que 2,7 sobre 100. Você divide 2,7 por 100, o que vai acontecer? Essa vírgula aqui vai andar 2 casas para a esquerda. Olha, ela estava aqui, 2 casas para a esquerda, veio parar aqui. Os espaços vazios a gente preenche com 0. Então a minha taxa para eu usar na conta, na hora de fazer cálculo, é essa aqui, ó. 0,027. O período é o tempo que você vai ficar com esse dinheiro, que geralmente recebe o apelido de T minúsculo. Tá? Então a gente vai colocar aqui, ó. O tempo são 3 meses. Uma coisa que não pode esquecer, que eu esqueci, é que quando eu escrevo a minha taxa, eu tenho que colocar qual é a periodicidade dessa taxa. Ou seja, ao mês. Mas a gente dá uma resumida, sabe que na matemática a gente abrevia tudo. Então, ó, montando o nosso problema, eu tenho um capital de R$ 3.000, claro, a uma taxa de 0,027 ao mês e o meu prazo, 3 meses. E aí a gente vai para a conta, certo? Fazendo daquele jeito prático, né, que a gente viu já no comecinho da aula. Primeira coisa, quanto que dá 2,7% de 3.000? Vamos multiplicar 3.000 por 0,027. Vou colocar o 0,027 em cima e o 3.000 embaixo, usando aquela estratégia de deixar os 3 zeros para acrescentar lá no final da conta. 3 vezes 7 dá 21, sobe 2. 3 vezes 2 dá 6, com 2 dá 8.
3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 0 dá 0. Acrescenta aqui os 3 zeros. E agora vamos ver a posição da vírgula. Então eu tenho na minha conta 1, 2, 3 casas depois da vírgula. Então eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3 casas depois da vírgula. Então, nessa primeira etapa do exercício, eu descobri que nós vamos pagar para o banco R$ 81,00 a cada mês que eu ficar com esse dinheiro. Mas como o nosso período não é apenas de um mês, o nosso período é de 3 meses, eu vou ter que pegar esses R$ 81,00 e fazer vezes 3, que é a taxa por cada mês que a gente ficou com esse dinheiro. 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 8, 24. Então, a resposta final do meu problema é que eu vou ter que devolver para o banco os R$ 3.000 que eu peguei emprestado e mais os R$ 243 de juros. Então, eu vou escrever aqui que são R$ 243 de juros e um total de 3.243. Quase não deu, mas coube ali no cantinho da lousa. Vamos a um segundo exemplo. Você tem agora R$ 1.800. Você não pretende usar esses R$ 1.800 por 2 anos. Tá? Então o que acontece no nosso mundo? O dinheiro, a cada dia que passa, ele se desvaloriza. Por quê? Porque os preços sobem. Né? Isso é a chamada taxa de inflação. Você já deve ter ouvido falar. A taxa de inflação ela é uma porcentagem que ela mede quanto que os produtos, de uma maneira geral, eles aumentaram de um mês para o outro. Tá? E aí, o teu dinheiro, por exemplo, R$ 100, o que ele compra num supermercado hoje, talvez daqui a um mês ele não consiga comprar as mesmas coisas por causa da variação de preços. Então, quando você tem um dinheiro e não vai usar por algum tempo, não convém você deixar esse dinheiro em casa, porque cada dia que passa ele vai perder o valor. Então você, sabendo disso, você vai no banco e combina com o gerente lá uma taxa de juros. Olha, eu quero guardar os 1.800 aqui por 2 anos, quanto que você me paga? E o gerente fala o seguinte, bom, eu vou te pagar 12% ao ano. Ou seja, quando passar um ano ele te paga 12%, quando passar outro ano ele te paga mais 12%. Tudo bem? Então esse é o combinado. Geralmente esses combinados você tem que cumprir. Tá? Porque se você deixar o dinheiro lá por 9 meses e o combinado era por ano, o banco pode falar para você, olha, você não deixou um ano, então eu não vou te pagar nada. Mas hoje em dia a gente não faz coisas por período tão longo, né? A gente toda hora está precisando de dinheiro, então a gente aplica ao mês, né? Às vezes até ao dia, né? Eles te pagam por dia aquela aplicação. Mas nesse caso aqui a gente está só um exemplo para a gente estudar. Tudo bem? Então são 2 anos a uma taxa de 12% ao ano. Então olha só, o nosso capital é de 1.800. Não vou usar o vírgula 00 para não atrapalhar nas minhas contas. O tempo que eu vou precisar, 2 anos. E a taxa, o nosso I, não vamos usar o 12. Lembra lá, hein? É 12 dividido por 100. 12% é 12 dividido por 100, que vai dar 0,12. Lembrando que a vírgula anda 2 casas para a esquerda. Estava lá no final, andou 1, andou 2. O espaço vazio eu completo com 0. Bom, vamos calcular então, primeiro, quanto que ele vai me pagar. Tá? Vou fazer 1.800 vezes 0,12. Vou colocar o 0,12 em cima, o 1.800 embaixo, porque aí eu tenho a oportunidade de deixar esses 2 zeros para acrescentar no final da conta. Vamos ver. 8 vezes 2 dá 16, sobe 1. 8 vezes 1 dá 8, com 1 que subiu dá 9. 8 vezes 0 dá 0. Igual numa conta de vezes normal. Vou passar para o 1, aqui fica um espaço em branco. 1 vezes 2 vai ficar 2, 1 vezes 1 vai ficar 1, 1 vezes 0 vai ficar 0. Vou fazer a soma e lá no final eu acrescento os 2 zeros. Então aqui vai dar 6, aqui vai dar 11, subiu 1, aqui vai dar 2, aqui vai dar 0. E agora acrescenta o 0, 0 daqui. Posição da vírgula. Na nossa conta, nós temos 2 casas depois da vírgula. Na nossa resposta, 1, 2, 2 casas depois da vírgula.
Então a primeira parte do problema está aqui. O banco vai me pagar R$ 216 cada ano que eu deixar o meu dinheiro paradinho lá. Agora, nós vamos usar o detalhe que ele vai ficar 2 anos parados, né? 216 eu vou multiplicar por 2, que é o período que vai ficar lá. 2 vezes 6 dá 12, subiu 1. 2 vezes 1 dá 2, com mais 1 dá 3. 2 vezes 2 dá 4. Ou seja, no final do período, eu vou receber R$ 432 de compensação por ter deixado o dinheiro lá com o banco. Aí você pode até me perguntar, mas o que o banco ganhou com isso? Ficou com o meu dinheiro lá e pagou esses 432, né? O banco vive disso, na verdade. O banco não ficou com os seus 1.800 parados. Ele ficou com o seu dinheiro, mas já emprestou para outra pessoa. A outra pessoa pagou juros. E esses juros geralmente são maiores do que o banco te paga no final. Então o banco empresta a um juros maior e recebe teu dinheiro e paga um juros menor. E nesse meio tempo eles ganham dinheiro aí para pagar seus funcionários, pagar os aluguéis dos bancos e tudo mais. Agora uma última situação, que é para você ficar bem craque nesse assunto. Vamos supor o seguinte, você recebeu R$ 90 de juros, só de juros, tá? Numa aplicação de 3 meses, a uma taxa de 5% ao mês. Quanto foi aplicado? Ou seja, você esqueceu quanto você tinha aplicado, tá? Aí você recebeu R$ 90 de bonificação, né? Deixou o dinheiro por 3 meses lá no banco e recebeu R$ 90 de bonificação. Quanto será que você aplicou para ter recebido esses R$ 90? Então é uma situação que acontece muito. Porque eu não sei qual é o capital. Eu não sei quanto eu investi. Eu sei o tempo que eu deixei lá, 3 meses. E eu sei a taxa. A taxa aí, a gente sai dos 5%. É 5 dividido por 100, que vai dar 0,05. Então a taxa é 0,05. Então vamos lá. Para resolver esse tipo de problema, nós temos que pensar na ordem inversa. Eu já sei meus juros, eu quero voltar no tempo para saber quanto eu apliquei. Então vamos lembrar do exercício anterior. Primeiro eu calculava quanto ia dar de juros e depois eu multiplicava o resultado pelo tempo que ficou lá. Chegava na resposta. Agora eu vou pegar esses R$ 90, que é os juros, e a primeira coisa que eu vou fazer é dividir por 3 meses. Porque me foi pago uma certa quantia por mês. E isso aí foi 3 meses. Nem precisa de pensar muito, né? 90 dividido por 3 vai dar 30. Ou seja, eu ganhei R$ 30 por mês. E agora, quanto que esses R$ 30 eram antes de aplicar a taxa de juros? Eu tinha um número lá, um capital, eu multipliquei por 0,05 e deu 30. Então nós vamos usar a operação inversa. Eu vou pegar os 30 e vou dividir pelo 0,05. E o resultado que der é quanto eu apliquei, nesse caso aqui. Então vamos ver como é que a gente faz essa conta. 30 dividido por 0,05. Então se eu tenho 2 casas depois da vírgula aqui, eu vou acrescentar 2 casas depois da vírgula aqui, só que com zeros. Porque aí o zero não alterou, isso aqui continua sendo 30. Tá? Na divisão, se eu igualei as casas depois da vírgula, eu não preciso mais da vírgula. Ela pode ser ignorada. Qual que é a minha conta? 3.000 dividido por 5. Ok? Vamos ver quanto que dá então. Começando com 30. Quantas vezes o 5 cabe no 30? 6 vezes. 6 vezes 5 dá 30. Não sobrou nada. Falta baixar um zero. Abaixa. Quantas vezes o 5 cabe no zero? Nenhuma. Então você coloca um zero. Falta baixar outro zero. Quantas vezes o 5 cabe no zero? Nenhuma. Então coloca outro zero. Então resumindo, se só sobrou zeros, tá? Você vai acrescentar esses zeros na resposta. Tudo bem? Então quanto que eu apliquei para ter esse rendimento de R$ 90? Eu apliquei R$ 600. É isso aí. Eu espero que você tenha gostado da aula. Eu desejo um forte abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.